Não, né? Tem noite, então orar por essas. O Alcino, né? Continuar orando aí pelo Alcino, pela recuperação dele. Minha sobrinha, Isabela, né? Que já tá em casa. O Manel, o Senhor realmente pode mudar os quadros, pode fazer a diferença, né? Acontecer na vida dessas pessoas. Hoje eu vi uma frase, um artigo, e o pastor falou algo achei interessante. Eu falei, eu não acredito no Deus dará, pegar no Deus dará, mas eu acredito no Deus fará, porque Deus é que faz todas as coisas na nossa vida. Daí a gente tem que colocar as coisas diante de Deus, na mão de Deus, e deixar que Ele
Som. Som. Aí. Que é uma continuação, então, do capítulo 18, do versículo 18 do capítulo 3. Se a gente for aí, então, analisar, ele dá essa continuidade explicando o porquê também da questão lá de Moisés, né, do rosto encoberto, que a gente viu na semana passada, desse significado. Então aí pode ler o versículo 1 para a gente. Amém. Pelo que tendo este ministério. Que ministério Paulo está falando? De quê? Qual o ministério que ele está falando? Ele inicia, ó, pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. De que ministério Paulo está falando? Do apostolado? Ministério foi de Cristo, né? Que o irmão Manel falou. Qual ministério? Eu iniciei falando que ele dá continuidade ao versículo 18. O irmão falou muito bem do ministério do apostolado de Paulo. Mas ele está falando aqui necessariamente de um ministério que ele enfatizou lá no capítulo 3. Ele continua falando desse ministério. Pelo que tendo este ministério... Qual ministério que ele falou lá no capítulo 3? O ministério que a gente estudou a semana passada. Tem o ministério da morte e o ministério da vida, ou o ministério do Espírito, está no capítulo 3. Então ele fala, olha, pelo que tendo este ministério, o ministério da vida, o ministério do Espírito, o ministério da fé, nós, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecendo. O que Paulo está querendo dizer com isso? Quando ele fala, segundo a misericórdia que nos foi feita. Ele fala, olha, esse ministério que nós temos, que é o ministério de vida, já não é mais o ministério da lei, o ministério da morte, agora é um novo, né, uma nova etapa, é um novo começo. Nós temos então isso, segundo as misericórdias que nos foi feita, que nos foi dada, através... ganhei outro ajudante, ó. Seja bem-vindo, Marquinhos. Voltou com tudo. Vou ver se está gelado. Não, tá bom assim que estou, garganta. E aí ele fala disso, por quê, irmão? Segundo a misericórdia que nos foi feita. O que é misericórdia? Uma definição rápida de misericórdia. Favor imerecido. A graça. Graça. Mais alguém? O significado de misericórdia. Poxa, fulano está tendo misericórdia. Isso foi um ato de misericórdia. Compaixão. Vocês leram o dicionário. Tudo isso que foi falado. A graça, que é o favor imerecido, é compaixão. Ou seja, algo que não nos era... que nós não merecíamos, né? Hoje foi nos dado através da graça de Cristo, né? Desse poder sobrenatural de Deus. Então ele fala, vocês que eram, aqui no sentido da palavra misericórdia, sem graça, né? Aquelas pessoas que estão na desgraça, e aqui vai dar uma tradução, é compaixão pela desgraça alheia. Então Deus olhou para o homem, viu o homem numa desgraça e teve compaixão. E enviou então Jesus Cristo para nos salvar e nos libertar. Então o povo que estava longe de Deus, que estava debaixo das trevas, que estava na escuridão, como a gente viu no capítulo 3, que estava, né, com o pano cobrindo os olhos, tirando a visão do homem. Então Cristo vem e traz a misericórdia, traz essa compaixão de Deus pelas nossas vidas. Porque, irmãos, a pessoa sem Cristo, ela está na desgraça. Realmente, ela está na desgraça, ela está longe de Deus. Então ela precisa ter um contato com Deus para sair dessa desgraça, e essa desgraça passar a ser graça. Passar, então, a ter sentido a sua vida, a ter um sentido maior, não apenas achar que viveu e que não teve sentido a sua vida aqui. E aí ele fala, não
desfalecemos. Ou seja, a partir da graça, a partir dessa misericórdia e a partir do ministério do Espírito, porque o ministério do Espírito, irmãos, ele está no mundo. Só que aqueles que ainda não tiveram o encontro com Cristo, aqueles que ainda não creram em Cristo, ainda estão no ministério do pecado, no ministério da lei. Ainda estão lá. Mesmo hoje nós estamos debaixo da graça. Mesmo assim, essas pessoas ainda estão. Então, todas as pessoas que ainda não tiveram encontro com Cristo, que ainda não se converteram, elas estão em trevas, estão em escuridão. Então, a gente precisa apresentar essa luz a essas pessoas, mostrar a verdadeira luz, aquilo que brilha, para ser o diferencial na vida das pessoas. Versículo 2, por favor. Amém. Paulo está falando de quem aqui? De quem que Paulo está falando? Também. Mas aqui o sujeito principal, que ele começa a falar. De quem que ele está falando aqui? Ele fala, antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. Paulo está usando aqui... Falando de quem? De quem que Paulo está falando? Dos falsos pregadores. De Cristo. Mas de quem? Quem é o principal aqui? Da frase. Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos à consciência de todo homem. Quem é? Dele mesmo. Paulo aqui está falando dele mesmo. Ele começa aqui, irmãos, a defender o seu caráter apostólico, que o irmão falou no início. Ele começa aqui a definir esse caráter apostólico. Quais são então, as características do apostolado de Paulo? A gente sabe que essa carta aqui de 2 Coríntios vai ser muito uma defesa de Paulo. Paulo aqui vai se defender. A gente já estudou que muita gente estava acusando Paulo, né, dele não ser apóstolo de Cristo. Estavam falando o contrário a Paulo. E o estudo que o pastor Almeida deu aqui, o último, antes de viajar, a gente comentou sobre isso no capítulo 2, né? Não, aqui não. Aqui ele, já quando ele é Paulo, ele é apóstolo, ele está se defendendo aqui desse caráter. Por que que estava acontecendo? Existiam muitos falsos profetas já. Existia muita gente aqui adulterando a palavra de Deus, transformando a verdade em mentira, ou transformando a mentira em verdade. De tal forma que as pessoas acreditassem que aquela era a verdade. E aquilo que era a verdade se tornou mentira. Isso não está tão diferente, né, daquilo que a gente vê hoje. A carta de Corinto ela é muito importante, porque ela vai traçar sempre esse comparativo para a gente. Aquele tempo com os tempos de hoje. É interessante ler Corinto, e ler, reler, ler sempre e ler com olhar crítico, porque a gente vai conseguir traçar as diferenças, as igualdades. Poxa, naquela época era assim, agora também. Naquela época era assim, agora continua igual. Então, irmãos, como a gente vê hoje essa adulteração da palavra, a transformação, na verdade, da meia-verdade, porque eles pegam o que está na Bíblia e disfarçam, né? Adulteram aquela verdade que acaba se tornando uma mentira para quem conhece, e para quem não conhece a palavra, passa a ser verdade plena. Aí quando a gente vai falar, não é isso não, porque eu aprendi isso. Essa não é verdade. A gente mostra na Bíblia, a gente mostra aqui, mas a pessoa aprendeu aquilo daquela maneira, então ela passa a acreditar que só aquilo é a verdade. Então a gente precisa alertar isso, mostrar o que é verdade, mostrar o que é bíblico.
mesmo a pessoa não aceitando, mesmo a pessoa dizendo que não é bem assim. Então a gente precisa ter esse olhar crítico e entender e estudar bem a Bíblia. Então Paulo, ele define o seu caráter apostólico aqui. Como? Vamos ver aí. Me deem 2 características do apostolado de Paulo. Está no versículo. Vamos lá, 2 características que Paulo fala aí. Que ele não tem. Ele não adultera a palavra. Outra. Não andando com astúcia, né? Outra. Não adultera, não anda com astúcia. Tem mais uma. Não distorcia a palavra. Que muitos estavam fazendo isso só para agradar. Aquele negócio, né, do comichão de ouvido. Então, ó, isso aqui pode só para agradar a pessoa. Então, o que acontece? A gente tem, principalmente no norte do Brasil, nos grandes fazendeiros, grandes igrejas até igrejas batistas, grandes, onde os fazendeiros fazem o que querem. E o pastor não faz nada porque o dízimo dele é grande. Então, ele praticamente manda na igreja. Então, igrejas grandes, onde o cara tem grandes fazendas, ele faz o que ele quer, não é excluído, o pastor não tem poder para fazer isso por causa do dízimo dele. Então, eu conheço pastores que voltaram de lá porque não puderam fazer nada, porque os caras, né, ou faz desse jeito ou morre. Então, o que acontece? Muitos pastores vão lá, ganham bons salários, bom carro, boa casa, não fazem nada, falam o que eles querem ouvir e pronto, e acabou, né? Está todo mundo bem, todo mundo ganhando o seu salário, tudo tranquilo. Então a gente precisa, como Paulo, não ser um falsificador da palavra, não andar com astúcia, não adulterar a palavra de Deus. Astúcia quer dizer esperteza para enganar. Então Paulo não era, né, uma pessoa querendo enganar as outras. E adulterar é modificar, né? Modificar a palavra só para agradar os outros. Versículo 3 e 4, por favor. Amém. Alguém tem uma definição para isso? Versículo 4. Versículo 3 ele é fácil de se entender, né? Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Ou seja, os que são salvos, o evangelho não está encoberto, né? O véu já foi tirado, o véu do templo já se rasgou. O homem tem acesso a Deus diretamente. Então os olhos dele já se abriram para enxergar a verdade, para enxergar a luz. Só que o evangelho está encoberto para aqueles que não aceitaram. Que ainda não se rasgou, eles não creram, não acreditaram. É a mesma consequência do perfume. Qual é a consequência do perfume que a gente estudou aqui? O perfume ele é jogado no ar. Aqueles que se salvam, ele tem bom cheiro, bom perfume. E para quem se perde? É cheiro de carniça, mas cheiro de morte. Fede. Cheiro de morte. E a mesma coisa aqui é o véu. Quem aceitou, o véu saiu. Você tem acesso direto a Deus. Quem não aceitou, o véu ainda está sobre os olhos. Mesma coisa o perfume. Está lá o perfume que é o evangelho, é o conhecimento de Deus. Aqueles que aceitaram e cheiraram o perfume, cheiro bom, né? É Boticário, Natura, Jequiti, vai lá no Silvio Santos, ainda dá para ganhar 1 milhão, né? E tá no ar, não pode fazer propaganda. Dá para fazer tudo isso. Mas para aquele que não aceitou, que não acreditou em Deus, que não acreditou em Cristo, esse perfume vai ser pior do que aquele vidrinho de
transparente, né? Com líquido amarelo. Né? Quem nunca teve um desse? Né? Já tive bastante. Hoje eu não posso nem usar perfume, acho que foi por causa disso. Os perfumes baratos que a gente usava, agora eu não posso nem perfume caro. Outro dia eu ganhei um caiaque, né? Caiaque. Foi até o Celcinho que me deu, caiaque. Bom, não pode falar, não. O Celcinho que me deu. Bom pra caramba, eu não posso usar. Aí o Danube que usa lá, mesmo sendo bom o cheirinho, eu falo, só põe um pouquinho, porque... Mas foi um presente, outro lá o cliente também me deu um. Mas é assim, esse é o perfume que dá bom cheiro, é aquele que tem o conhecimento de Cristo, conhecimento da palavra. E quem não tem é cheiro de morte. Isso, irmãos, é interessante. Eu e você temos a responsabilidade agora de jogar o perfume, né? Sair jogando perfume. Hã? Tem que molhar, tá aí no ar. Quem aceitar, bom. Quem não aceitar, infelizmente, vai ser cheiro de morte. Então, o nosso trabalho é borrifar, né? Sair jogando perfume. Aí depende da visão teológica. Se o cara vai acreditar na predestinação, sim. Ele está falando que aqueles que já estavam sentenciados para a morte, então continuariam na morte. Para quem não acredita, não. É naqueles que não aceitaram a Cristo, então eles passam a serem então perdidos, porque por má vontade deles eles não quiseram aceitar a Cristo. Então vai da visão teológica. Isso aí a gente vai saber depois. Vamos ver isso. A gente consegue ver em outro estudo isso. É um estudo grande para a gente dar agora, para a gente dar aqui. Isso aí. Depois a gente conversa sobre isso, irmão, mas não. Vamos lá, continuar aqui no versículo 2. Então, versículo 3, né? A irmã falou sobre isso, é essa questão. Aquilo que a gente enxergar, as pessoas vão ler de acordo com a sua visão teológica aqui. E aí, Paulo vai falar aqui, irmãos, de algo bem usado, né? Principalmente nas pregações evangelísticas. O pessoal gosta muito de falar esse versículo, de comentar esse versículo. Na pregação, no evangelismo pessoal, no evangelismo de dupla, seja lá qual for o evangelismo, o pessoal gosta de comentar esse versículo 4, que fala assim, ó, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Quem é o Deus deste século? Satanás, o diabo. Isso aí, todo mundo sabe, né? O Deus deste século. Essa expressão, irmãos, era uma expressão muito usada pelos judeus. A gente sabe muito bem, por exemplo, os judeus eles não falam Deus assim, né? Porque Deus, a gente fala muito Deus, eles não. Eles falam o grande Deus, o Deus de amor, e isso, Deus daquilo, o Deus de misericórdia, pá. A gente fala muito assim, né? Deus, que Deus, tem misericórdia, ai meu Deus, isso aqui. Para eles isso é em vão, eles não gostam de usar, então eles têm definições para Deus, né?
Até, acho que eles têm uma caneta especial quando eles vão escrever Yahvé, né? Que é o nome de Deus para eles. Que o nome de Deus só tem consoante, não tem vogais. Que é uma coisa muito importante, é algo muito importante para eles. Então nem vogal entra, é só consoante para explicar então o nome de Deus. E aí, para definir também, eles não tinham o costume de usar a expressão diabo, Satanás. Eles usavam muito a expressão, isso depois da Babilônia. Porque até o exílio na Babilônia, nem a questão de inferno era muito usada. Se a gente for ver nos livros do Antigo Testamento, você não vai ver muito inferno, diabo, anjos, demoníacos. Você tinha o anjo do Senhor. O anjo do Senhor, o Espírito enviado por Deus, a Saul, fez Saul ficar atormentado. A gente vê muito isso, né? Porque a visão do divino dos judeus era menor do que nós temos hoje. Semana passada eu falei sobre isso, sobre a revelação de Deus na história. Deus, ao longo dos anos, ele vai se revelando. Então, a revelação de Deus que nós temos hoje é maior do que a revelação que se tinha o povo do Antigo Testamento. E é maior que a revelação que os apóstolos tinham. Fica até às vezes, poxa, Felipe, Moisés conversava com Deus. Os apóstolos faziam milagres e coisas tremendas. Mas, por exemplo, hoje nós temos a história de Jesus aqui. É uma revelação superior da que Moisés tinha. Porque Moisés tinha a profecia, mesmo assim ainda não revelada do Messias para ele, que hoje nós entendemos que era. Só que Moisés não sabia que Jesus Cristo viria em tal ano, que o Império Romano seria o império dominante na época, que Jesus nasceria em Belém da Judéia, pá. Deus vai se revelando ao homem. E a gente vai vendo isso de Gênesis a Malaquias, né? A Malaquias dessa profecia, vai vir o Messias. O Messias vai vir. Só que Moisés, só para a gente ter uma ideia, Moisés ainda não tinha nem entrado aonde? Onde que Moisés ainda nem tinha entrado? E não entrou, Moisés? Na Terra Santa, em Canaã, na Terra Prometida. Então, como ele poderia falar do Messias se nem na Terra ele tinha entrado? Não se tinha a profecia de que o Messias viria libertar o povo. Então, a gente hoje, irmãos, temos uma revelação maior da que eles tinham lá. Dessa cronologia da profecia bíblica. Claro que isso não quer dizer, irmãos, vida espiritual. A vida espiritual de Moisés, de Paulo, está acima daquilo que nós temos hoje. Só que a própria palavra, eu disse isso na semana passada, diz que se eu e você buscarmos ao Senhor de uma maneira alta, né? De uma maneira plena, nós vamos fazer coisas maiores que foram feitas por eles. Porque lá o ministério da lei foi grandioso, imagina o ministério da graça, o ministério de Cristo, o ministério do Espírito. Se eles que na lei fizeram coisas maravilhosas, imagine eu e você que estamos no ministério do Espírito, que é o ministério de vida. Lá era o ministério da morte. A lei apontava a morte, apontava a condenação, a vida não. Aponta amor, aponta perdão, aponta salvação, vida eterna. Então, irmãos, talvez esteja faltando em nós, digo nós na igreja de Cristo, essa busca para aquilo que Deus pode fazer no nosso tempo, através de nós. A gente canta, né? Que a geração de Samuel. Mas o que a gente está fazendo para fazer? E quem falou? Quem falou isso foi Jesus. O próprio Jesus falou isso. Olha, vocês podem fazer coisas maiores do que eu estou fazendo. O que acontece? Isso é literal, né? Literal. Literal. Mateus, ele escolheu os 12 apóstolos. Tinha seguidores pra caramba. Ele deu bom isso para escolheu. E no meio de um que quer ligar, que era Jesus, né? Ele não tinha todo o poder de curar. Ele deu toda a autoridade para ele. Um dia, Jesus vinha de uma cidade, já para chegar para ele, Senhor, encontramos pessoas, o seu demônio pegou, não vai repreender, ele não faça isso, quem é pessoa, quem é contra nós, é por nós. Quer dizer, no nome de Jesus, todo demônio é liga. Cair, correr fora. Uma pessoa ímpia, expulsando demônio de uma pessoa ímpia também. Aí não é a porta repreender, não
ver a todos. Isso é muito forte. Isso é muito interessante. O irmão Manuel lembrou bem. Jesus, ele passou para nós, através do Espírito Santo, toda a autoridade. Toda a autoridade. Então, através de Cristo, nós temos toda a autoridade no mundo espiritual. E, consequentemente, no mundo natural também. Por isso, irmão, por isso está tão esquecido na igreja, que quando a gente vê essas operações de maravilha, a gente fica com dúvida, né? Será que é Deus mesmo que está fazendo? Será que Deus que está fazendo isso? E aí a gente tem a... O que acontece? Ele disse que cresce maior do que esse varão. Vamos fazer. Vamos já Se não der acontecer falar dele, aqui. lá, lá, Por isso está tão adormecido e quando chega alguém fazendo, ele acaba se vangloriando. Acaba aí fazendo aqui, adulterando a palavra. Ele busca, ele quer, Deus abençoa, Deus dá ali o dom, eu acredito no dom ali, mas ele usa isso o quê? Para se promover. Passa ele tirar a mensagem, ela deixa de ser cristocêntrica e passa a ser do homem, para ser humanista. Então eu sou o profeta, eu sou o profeta de Deus, vem para cá, que aqui o milagre acontece, aqui o negócio acontece. Deus vai deixar de operar, por quê? Por causa do orgulho do homem, a soberba. Tira a mensagem de Deus. O poder não passa a ser de Deus, passa a ser dele. Não, o poder é meu. Aqui que está acontecendo o negócio, vem para cá. Aí chega outro lá, ó. Não, o poder está aqui. A outro, não, o poder está aqui. Não. E aí você fica sem saber. E realmente, esse texto... Isso aqui, gente, é estudo. Isso aqui mesmo, a gente tem que comentar e falar, porque esse texto que a irmã está falando é outra coisa. Porque a Bíblia fala o quê? Em meu? Jesus não fala que foi em outro nome. Não fala que foi Beelzebub. Foi no nome dele. Fizeram sinais, curaram, salvaram pessoas, só que a pessoa mesmo não estava. Porque ela, a si própria, se desvirtuou. E no estudo a gente viu também em Corinto, Paulo fala disso. Essa é uma palavra para Depois também, nesse caso, porque é a fé, a Bíblia diz que a fé é o fim e fundamento das coisas que a gente não vê de fé. Por isso, irmão, muita gente... Ele não pode fazer milagre, só que ele pode fazer milagre, não quer dizer que ele vai ser salvo, milagre também no nome de Jesus. Com certeza, com certeza. que milagre não significa que não está satisfeito com aquele povo. Com certeza. Foi no decreto, Deus operava um milagre bom, e vocês estavam insatisfeitos. Porque o coração deles estava, né, endurecido, estavam encobertos. Então essa questão, a pessoa no nome do Senhor faz grandes coisas, mas ela mesmo está com a salvação dela em xeque. Será que vai ser salva? Ou será que quem foi salva, quem foi curada, está salva? A irmã botou muito bem. Milagre não quer dizer que Deus está contente com você. Misericórdia de Deus. Então, irmão, olha só o estudo que a gente fez. Né? Dá pra gente construir uma pregação nisso. Dá pra gente fazer olha o sermão aí de domingo. Daí pra anotar, isso aí, irmão. Porque às vezes eu preparo o estudo, eu não lembro de nenhuma das coisas que estão aqui. Um vai falando, outro vai falando. No domingo tu vem que vem. Vem que vem? Ah, não sou eu domingo. Tô vendo o pastor de... Acho que o pregador de fora aí domingo à noite. Mas é isso aí, irmão. Pregador de fora. Tô sabendo. O passarinho verde me contou. Minha esposa que vai dirigir o culto da noite. É por isso que eu tô sabendo. E aí, irmãos, é isso que a gente aprende. Assim que a gente aprende. E estudo bíblico, e método de estudo bíblico é isso. E isso é revelação do Espírito Santo também. Mas por que a gente sabe? Porque leu a palavra. Porque a coisa não vai vir assim, né? Quando a Bíblia fala que o Espírito Santo vai falar ao coração e vai dar ali, é quando você sabe, né? Não é cola espiritual, Deus não vai te dar cola. Quando você sabe, quando você lê, Deus faz você lembrar daquilo que você já conhece. Naquele momento te usa especificamente para aquilo. Então, irmãos, é isso. Em nome do Senhor, as pessoas podem fazer muita coisa. Mas a salvação da pessoa pode estar em xeque. Será que realmente tudo isso é porque ela realmente teve o encontro com Cristo? Ela faz isso para glorificar o nome de Cristo? Ou para se autoglorificar, né? Para escrever livro,
fazer CD, DVD. O próprio exemplo foi Moisés, né? Ele conduziu o povo, mas ele mesmo entrou na Não entrou na terra. Moisés. Foi bem assim que você fez. Só para a gente terminar esse parênteses, que a gente abriu um parênteses bem grande, né? Várias receitas. Eu nem expliquei o versículo 4 ainda, mas assim é bom. Deus mandou Moisés só falar para vós, não é para bater mais. Eu bati muito a primeira vez, ele mudou. Lá em Pacói, fala para nós que estão lá. Liberado, a gente está tão irado. Você acha que eu e a Aruca, ele está passando de água, um caminho imbecil? Depois daqui ele falou, pode parar. Ficou chateado, mas... Diz que aquela pedra foi desde a fundação do mundo para aquele mundo. Eu fico agora, aquela pedra, aquele água, desde a fundação do mundo para aquele mundo. Não é para Moisés bater, é só falar liberado. Mas aí a gente tem que dar uma colher de chá para Moisés, né? É ali que ele mas não vai, tá? Mais de 1 milhão de pessoas no ouvido dele querendo água. Não tinha sedar, não tinha nada. O que ele vai fazer? Não, né? Crucificar Moisés também não pode. E aí, irmão, só pra gente fechar, Deus tem falado muito comigo acerca de Moisés. Desde sexta-feira passada, eu estava no meu lugar santo para fazer sermão, que é o banheiro. Fecho o banheiro, fico lá, que lá a gente fica tranquilo, né? No banheiro. Não tô sentado no lugar nenhum, não. Tava me olhando no espelho. Porque primeiro eu prego pro espelho, para depois vir pregar na igreja, né? Pra gente saber o que está escrevendo. Falando. E aí Deus, algo sobre Moisés, não especificamente da vida de Moisés, mas desde do povo no Egito, a saída do povo e a chegada em Canaã. E essa comparação com a nossa vida. E até bate com aquilo que a gente está falando de Corinto. O povo nas trevas, lá no Egito, né? Escravo, no pecado, a terra estranha. Deus salva o povo, tira o povo do Egito. O povo passa, então, agora no caminho. Passa então a ter uma nova esperança, um novo momento e chega na terra prometida, né, que é a vida eterna com Cristo num lugar cheio de alegria, de bonança, papapá. Então isso dá para a gente trazer também para a nossa vida, né? O tempo que a gente estava longe de Deus, na escuridão, nas trevas, no pecado, o momento que a gente se converte, né? Passa a caminhar com Deus, isso não quer dizer só bonança, dificuldade, é deserto, mas... lá no final tem a esperança da vida eterna do paraíso com Cristo para sempre, né? Aqueles que eram, porque muito daquele povo que estava no Ficou, né? Ficou. Para aqueles que se converteram realmente, né? Então, e aí no domingo eu estive de manhã numa igreja e o pastor pregou sobre Moisés também, só que em Hebreus, quando fala da fé de Moisés, falou sobre prioridade na nossa vida. O que é prioridade na nossa vida? A prioridade para Moisés foi salvar o povo, né? Depois que ele teve um encontro com Deus. Porque Moisés, lá em Hebreus, diz que ele poderia ser chamado de filho da filha de Faraó. Mas ele preferiu, então, aceitar o chamado de Deus na vida dele. Foi a prioridade na vida dele. E o que tem sido prioridade na nossa vida, né? No nosso dia a dia. E ele falou algo interessante, que ele falou, muita gente chega para mim e fala, pastor, eu estou sem tempo de fazer isso. Ele falou, não, tempo você tem, isso não é prioridade para você. Porque aquilo que é prioridade, mano, a gente acha um tempinho, né? Para a gente fazer. A gente acha um tempinho. Então a gente precisa botar o reino de Deus como prioridade na nossa vida. Aí o 4, vamos lá. Fechou o parênteses. Vamos falar de Paulo. Alguém falou? Não. Nos quais o Deus deste século, aí eu estava falando, né? Os judeus, eles usavam essa expressão Deus desse século para definir ao diabo, a Satanás. Isso depois, como eu estava falando, Até porque o Deus ali é com D minúsculo. com D minúsculo, não pode ser o Deus, nosso Deus, né? O Deus Todo-Poderoso. Então, a partir da Babilônia, quando eles têm contato com os babilônicos, eles começam, então, irmãos, a trabalhar uma teologia que a gente chama de teologia angelical. Passa, então, a ter, dentro do judaísmo, essa questão dos anjos bons, dos anjos maus, o diabo, o inferno, o céu, como essa definição que nós vemos hoje. Que até então eles não tinham essa revelação dos anjos dessa maneira. Então, a partir desse momento que eles ficam na Babilônia, e quando eles começam a voltar para Israel, eles vão para outros lugares do mundo, são espalhados pelo mundo, eles começam a ter essa teologia, que se chama teologia, né, angelical. E aí quando se chega aqui, né, no livro de Corinto, Paulo, que a gente sabe era um judeu,
judeu fervoroso, né, antes de se converter, ele passa essa visão que eles tinham, o Deus desse século, nada mais é que eles estão falando Satanás, do diabo, só que era uma expressão bem conhecida para os judeus. Então, quando eles leram, e a gente vai olhar com o olhar da igreja de Corinto, o Deus desse século, opa, Paulo está falando do diabo, está falando de Satanás. Então, o que eles estão falando? Olha, o diabo, ele está o quê? Cegando o entendimento, que é algo importantíssimo na nossa vida, irmãos. É o entendimento, é o conhecimento. A pessoa sem entendimento, ela passa a ficar alienada das coisas. A pessoa sem conhecimento, não tem condição. Com certeza. É o que ele faz? Ele cega. Por que ele cega? Porque ele quer o quê? Destruir, matar e roubar. Então ele tira o entendimento da pessoa, porque vai ficar mais fácil dele destruir, dele botar, né? Manipular, virar marionete. Então a pessoa que está com o entendimento cego, tampado, ela vai, põe aquela fofoquinha, a pessoa já, fica destruída. Aí rouba a felicidade da pessoa, destrói a família, né? E acaba a pessoa então ficando ali na morte, né? O fim é a morte. Não precisa então. O desjulgamento tá de bola, esse bola, o cara estava preso, estimulou ele falando que tinha matado a Elisa e tinha jogado no lado, só os peixes podiam dar para não mais ninguém. O cara é um prisioneiro também, aí o cara chegou lá no lugar e falou, rapaz, esse cara é tão bonito da bola, que Satanás está rezando para Deus todo dia, que esse cara não morrer, que não vai para a fuga dele. Poder ver que um cara é ruim, né? A gente ri, mas é o contrário, né? O diabo mais quer que ele vá mesmo. A gente ri, brinca, mas ele é o contrário. Então, irmãos, o diabo ele quer cegar o entendimento para isso. E aí o versículo dá a resposta. Para quê? Para que não resplandeça a luz do Evangelho. Porque o Evangelho vai fazer o que com a pessoa? Vai abrir, vai. Está preso, vai libertar. Vai libertar a pessoa. Isso que o Evangelho vai fazer. Vai abrir os olhos. A luz, onde era treva, agora vai ser luz. Vai ter claridão. A pessoa vai enxergar. Quando você tem luz, você fica mais confiante. Né? Quando está tudo escuro, fica difícil, né? Dá o caminho. Quando está escuro, você tem que andar com muito cuidado, né? Apalpando, onde você vai pisar. Porque a gente, na luz, não, é diferente. Dá para eu seguir nesse corredor e andando, porque eu estou vendo tudo. Agora, se apagar, fica mais difícil, né? Você tem que ir, mesmo você conhecendo, você tem que ir devagarzinho, pegando a direção certa. Então, irmãos. É por isso que hoje, quando se tem homem exato para Deus, eu digo homem, tanto homem, sexo ou mulher, ele tem que, o tempo todo tem que provar, como o Paulo está fazendo aqui, provar que ele está falando da parte de Deus. Porque o povo está tão acostumado a ouvir e a entender as coisas que alguém quer passar para que seja manipulado, quando vem a verdade de Deus, ele fica por um tempo martelando naquela mesma coisa para que aquilo inculque na cabeça da pessoa. Porque na mente dele, aquilo não é correto, né? Aquilo é o incorreto. Ele, como você falou no começo, ele aprendeu e ele inculcou de uma forma errada, foi passado errado para ele. Então a gente precisa alertar. Não é fácil, não é fácil. O homem, quando aprende uma coisa como verdade, para isso mudar, é difícil. Mesmo ele fala, não, eu mudo. Mas aqui dentro, né, no consciente, fica ali remoendo, pô, que é isso mesmo? Será que é isso? Será que é isso? É difícil.
Queria dialogar, né? É verdade. E a gente precisa fazer o contrário, né? A gente precisa conversar, dialogar. Também a gente não pode, é esse ponto. A gente precisa apresentar e conversar. Ainda mais hoje no mundo que a gente vive, onde a pressão já não é tão mais eficaz como era na igreja católica, né? Antigamente, na igreja medieval, onde a igreja fala, é isso e ponto. Quem não cumpre, morre. Quem cumpre é sério. Hoje não. As pessoas querem dialogar, conversar. A gente precisa estar pronto para isso, né? Para conversar. Algo interessante, até sobre a igreja mesmo, no início da igreja, a gente tem o conhecimento da igreja primitiva, né? Que é essa igreja que a gente lê aqui, a igreja dos apóstolos, onde a igreja estava se iniciando. A igreja sofreu muito, né? Nesse tempo, muita perseguição, muita gente morreu, a igreja, né, se espalhou pelo mundo. Era um propósito também de Deus, né, essa perseguição para a igreja pudesse se espalhar. A igreja sofreu, a igreja aprendeu muito, a igreja cresceu muito nesse tempo, por causa da busca dos irmãos, né, espiritual. A igreja vivia essa efervescência do Espírito, né, um contato direto com Deus, pregação, milagre, cura, libertação, expulsão de demônio. A igreja estava no seu auge, né, no ápice. E a igreja muito perseguida, não se tinha um tempo, se reunia em casa, muita perseguição, muita morte. Cristãos sendo usados, né, para iluminar a cidade, na época de Nero. Cristãos sendo usados para alimentar os leãozinhos lá. E luta com gladiador, todas as atrocidades acontecendo cristão. Aí chega o imperador Constantino e fala, a igreja é agora oficial. Igreja oficial. Agora a igreja cristã é oficial, todo mundo tem que ser cristão no Império Romano. É isso que a gente está falando, só para a gente ter uma ideia, né? Daquilo que o evangelho, irmãos, ele não pode ser imposto. Falar para o pessoal aqui no chão. Muito obrigado. Uma estrelinha para a irmã. O evangelho não pode ser mais imposto, nunca foi imposto. Há uma frasezinha, e os islãs, os muçulmanos usam muito, só que eles copiaram da igreja cristã. Que a graça, né, a palavra, ela não pode ser compulsória, ou seja, não pode ser obrigada, não pode ser imposta. Só que isso, a igreja cristã do primeiro século já falava. Não pode ser forçado. E Constantino faz ao contrário, ele força as pessoas a serem cristãs. Ou você é ou você não é. Só que aí tem muito rebuliço, né? As pessoas não queriam, tinham muitos bárbaros, pessoas com 500, milhares de deuses. O que é que Constantino faz? Você pode ser cristão e continuar com a sua religião. Você vem, domingo você vem para a igreja, reza, mas lá fora você pode participar dos festivais, você pode adorar seus deuses, pode adorar os mortos. Então o que aconteceu? Isso começou a entrar na igreja. Então eu sou cristão, só que eu vou cultuar os mortos, eu vou adorar a imagem, eu começo da mesma jeito. O que aconteceu? Começou a se colocar imagens dentro dos templos. E hoje nós oramos de olho fechado por causa disso. Por quê? Não queria ver as imagens. Então na hora de orar, no momento dele de oração, ele fechava o olho para não olhar aquilo. Porque ele não acreditava e não reconhecia o cristão verdadeiro. Os outros não. Iam lá, meu santo, meu isso. E isso começou então a entrar na igreja. Então aquilo que era contrário à palavra passou a ser verdade. Olha isso lá em 300 e pouco, 400 depois de Cristo. Já começou a mudar a verdade. Para quê? Para agradar todo mundo. Então isso também trazia dinheiro para a igreja. traz, né? Traz até hoje muito dinheiro. Os sítios do povo gostavam, né? De ter imagem, pau, não sei o que. Vamos lá. E com a filosofia cristã, né, de amor, de paz, isso era muito bom para o Império Romano que estava em decadência. Manda.
Nada A lei menos. está só que ela tem um poder, só não tem poder contra quê? O iniquidade. Da Inglaterra, né? Você estava falando da Passou um igreja. carro falando que chegou agora o anel do padre Lembro, né? Esse é o Lembro, não sei de quem é, um anel que, Francisco. que faz não sei o que, anel milagroso. Agora que seguinte, É um anel milagroso, fazendo uma propaganda. Um carro de som? Vendido o tal dos anéis. Esse é o tal do anel para esse encontro. Ah, tá, da juventude, né? É. Então, irmãos, não teve do que certo. Como foi 1415, mandaram João Luiz e Gerona Figueira. Que até passei para mim, João Luiz, não voltou atrás, não disse que é para tão morrer. Martinho Lutero, quando viu um cara chegar vendo um pedaço da cruz de Cristo lá na Germânia, que viu aquele pintor da universidade, ele falou: não, estamos vendo aqui, a salvação é um dom de Deus. Não é preciso, é o vendeu ia morrer sem mais também. Já em 1517, depois não foi. Quando ele ia morrer, aí tem um rei lá, um espírito lá que era cristão, que do lado dele, matava com Deus. Não morrer sem mais também. então isso, ó, quantos séculos atrás, né? Então isso vem até hoje. As pessoas querendo enganar os outros através do evangelho. Mas isso, como a gente já comentou aqui, não vai ficar impune, né? A eles, não ficarão impunes por causa disso. Vão ser cobrados lá no dia do juízo final. Versículo 5, vamos lá, alguém pode ler para mim, por favor? Vamos dar continuidade, 8h30 já. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Amém. O enfoque da pregação de Paulo é? Deus, é Jesus. Então é o enfoque principal. Então toda a pregação de Paulo ela é voltada para Cristo. Ela é cristocêntrica. Então sempre Cristo tem que estar no centro da pregação. Então a nossa pregação precisa até hoje ser cristocêntrica. Cristo precisa ser. Paulo até fala dele, não fala? Ele fala aí no versículo. Versículo 5. E nós mesmos somos o quê? Servos. Ele se apresenta, fala dele, mas fala como? Servo. Cristo é o ponto central, é o alvo da minha pregação. E eu estou aqui também, sou parte disso. Você é parte disso. Só que você é um servo de Cristo. Então, em nenhum momento, a minha pregação pode ser de mim mesmo, né? Porque eu faço isso, porque eu jejuo não sei quantos dias, porque eu oro 40 dias, 40 noites, faço aquilo, não. É Cristo. A misericórdia que está lá no início de Cristo, por causa da misericórdia que nós temos o ministério. Ou se hoje nós podemos fazer tudo isso, e se hoje nós temos acesso a Deus, porque você ora para quem? Para Deus. Você jejua para quem? Para Deus. Você lê a Bíblia para quem? Para Deus. E fazendo isso, consequentemente, você é o quê? Abençoado. As bênçãos de Deus são derramadas na sua vida. Então tudo é para Deus. E dele vem para a gente. Através de Cristo Jesus, somos co-herdeiros de Deus, de Cristo, através do próprio Cristo, né? Passamos a ser herdeiros de Deus através de Cristo Jesus. Então, toda a nossa pregação, toda a nossa vida precisa ser para Deus. Versículo 6. Vamos lá? 6. Porque Deus lhe disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações com a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Amém. Pode ler de novo, irmã. Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Amém. Que momento da história Deus disse isso que Paulo está falando no início do versículo? Que momento da história? Não. Gênesis. Gênesis o quê? Capítulo 1. Vamos lá? Porque Deus que disse das trevas brilhará a luz. Gênesis capítulo 1, vai lá. Versículo 1 ao 3. Alguém lê para mim, por favor. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o
haja luz e houve luz. Amém. A terra era sem forma e vazia e havia Trevas. trevas, ou seja, a escuridão, não havia luz. E aí a Bíblia diz que Deus disse: haja luz. É o primeiro momento da história que há essa separação das trevas para a luz. E é quem fala isso? O próprio Deus. Haja luz, haja separação entre a luz e as trevas. Aí Paulo vai falar, ó, é quem brilhou em nossos corações, ou seja, a luz de Deus, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Face é o que mesmo? Que a gente viu nos capítulos anteriores? Intimidade. Proximidade. É presença de Deus na nossa vida. Então, irmãos, ele está falando, olha, a luz de Deus é para a iluminação do... Olha de novo a palavrinha do... Conhecimento da Não, glória. isso mesmo. Conhecimento da glória de Deus. Deus. Olha de novo a palavrinha. Conhecimento. Ela vem iluminar o conhecimento da glória. O entendimento da glória de Deus na presença de Cristo. Olha, irmãos, a importância do conhecimento da glória de Deus, da presença de Deus, da palavra de Deus na sua vida. A luz de Deus vem para te iluminar isso, esse conhecimento. Que hoje o Espírito Santo em nós nos dá essa revelação. Morreu, ressuscitou e está vivo. Com Fala em certeza. Deus. Além de quem? Jesus. Porque Deus não sabe como é que ele é. Jesus, alguém viu Jesus. Alguém viu a parte de Jesus. Eu não vi Jesus na minha época, mas muitos viram. Os antepassados, outros eles viram. E Deus é Jesus. Na pessoa de Deus. Ou Deus na pessoa de Deus. E hoje o Espírito Santo para nos fazer enxergar isso. Enxergar. Conhecerei. E para nós conhecermos ao Senhor e prosseguir em conhecer. Por quê? O conhecimento de Deus ele é infinito. Inesgotável. Eu nunca vou chegar, opa, ponto final, já sei tudo sobre Deus. Não, Deus é eterno. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o... E só que esse filho é eterno, né? É ilimitado. Várias reticências. Ele vai sempre. Então, irmãos, essa palavrinha aqui, essa parte da frase aqui, iluminação no conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Isso precisa estar no nosso coração. Esse conhecimento, essa busca, essa leitura sobre Deus, conhecimento de Deus. É buscar também livros de complementação, né? Talvez você não vai pegar um livro de teologia de 600 páginas. Não precisa, mas tem lá aquele livro que vai te ajudar, vai abrir os teus olhos. Pega também algumas editoras boas, né? Sair comprando aí qualquer livro, tem coisas que vêm como verdade, mas são mentiras. Então lê, mas sempre leia com essa iluminação, com aquele dom que a gente gosta, né? O discernimento espiritual. Senhor, por que isso? Por que está acontecendo isso? Qual é o assunto principal desse livro? O que o autor está querendo dizer? O que Paulo está querendo falar aqui em Corinto? Então, usando aquelas ferramentas, né, da apostila, a gente consegue bastante aí esse conhecimento. Tem que saber realmente separar um pouquinho algumas questões. Versículo 7. Alguém pode ler para mim? Temos, porém, estes tesouros em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Amém. Amém? Quem pode dar uma definição? A gente não vai conseguir terminar hoje mesmo, então a gente vai aprender um pouquinho nesse versículo. Somos nós. Opa. Sou eu. Já definimos aí. O barro sou eu, né? O vaso de barro sou eu. Isso fica definido por quem lá no Antigo Testamento? Quem escreveu sobre isso? Não. Quem escreveu sobre isso? Pode falar. Jeremias. Isso aí, irmão. Jeremias, que ele desce aonde? Na casa do... E ele vê lá o barro. É o oleiro lá, modelando o barro. Então nós, primeira definição, vamos definir aí o versículo. O vaso de barro sou eu, cada um de nós. E aí ele fala, olha, temos, porém, esse tesouro em vasos de barro,
Que tesouro é esse? Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Vamos lá, no texto. Vamos ler o texto. Opa! A irmã falou ali. Foi onde? Vai lá. O conhecimento do quê? Bota aí o versículo 6. Isso. Brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na... Quem vai dar isso é o Espírito Santo. Mas o tesouro é o conhecimento. É aquilo que nós vamos portar em nós, através do Espírito Santo. É isso. Era só isso? Não pode tentar. Então, irmãos, esse tesouro que Paulo está falando é esse conhecimento. É a iluminação. A iluminação ela vai vir através do Espírito Santo. Mas o conhecimento, olha como Paulo trata o conhecimento de Cristo. O conhecimento da palavra, um tesouro das nossas vidas. O enfoque aqui, irmãos, e Paulo ele usa muito bem o vaso para tirar o quê? Qualquer possibilidade da ação ser humana. Da ação ser humana. A ação ela é totalmente de Deus. Está aqui no próprio versículo 7. Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós, do homem. Então por isso que ele está falando, olha, o vaso ele é de barro para quê? Para que a excelência da glória, do poder, seja totalmente do que está dentro, que é o Espírito Santo, através do conhecimento. Para que ele seja glorificado, para que ele seja exaltado, para que Deus seja reconhecido, e não nós, porque eu sou apenas um vaso de barro. Só que aí, irmãos, você passa a ter importância, porque você está portando esse tesouro. Você passa a ser importante por causa disso. Então você vai ser lembrado porque você apontar, poxa, aquela pessoa era usada por Deus. Aquela pessoa era realmente um instrumento de Deus na vida de cada um, né? Como a avó da Elaine foi, né, sempre reconhecida. Mulher usada por Deus, não perdia, né, a oportunidade de pregar, de evangelizar, onde estivesse. E a gente viu, né, no enterro dela a quantidade de pessoas que tinha no Jardim da Saudade, muita gente mesmo. Então viveu uma vida, ou seja, era um vaso de barro que recebeu o Senhor, passou a ter esse tesouro e foi reconhecida por isso. Só que a glória era para Deus, como ela sempre falava, a glória é de Deus. Então, irmãos, é muito importante. A gente vê muito falar sobre isso, né? Mas se a gente fosse aprofundar realmente, ou seja, eu sou totalmente dependente de Deus. Não sou nada. O vaso de barro ele pode cair, quebrar, acabou. E aí? As pessoas só vão querer saber do quê? Do tesouro. O vaso foi. O vaso foi. Mas quando eu estou na presença do Senhor, quando eu tenho conhecimento da glória de Cristo, eu passo a ser também importante. Uhum. Eu tenho, não quero dizer a gente, nós, digo eu. Irmão mesmo, orando. Deus vai dar a salvação de todos. Não deu nada. Vai dar Deus, salvação de todos. Ordenando, né? Dando ordem. Vai dar Deus. Não dá Deus de nada. Inverteu, né? Ela é o tesouro, Deus é o barro. Deus é o superior, né? É o Senhor, Ele que manda em tudo. Tem muita ordem, né? Vai lá e faz. Faz assim, faz. A ordem, a gente pode pedir, né? Se for da vontade dele, Ele vai fazer. Mas aí falta conhecimento, né? Falta conhecimento. Versículo 8 e 9. Vamos lá, alguém pode ler, por favor? Amém? Versículo 8 e 9 também é muito bom para a nossa vida cotidiana, né? Somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Ou seja,
Você pode ser atribulado, você pode ficar perplexo, você pode ser perseguido, você pode ser abatido. Então, Paulo aqui ele está falando, irmãos, de uma vida de perseverança, de contentamento. Paulo fala, eu sei que eu posso passar por tudo isso. Eu sei que eu posso. Mas, ao mesmo tempo, eu vou ser perseverante. Porque eu posso ser atribulado. Ele fala que em tudo nós somos, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Vamos ser perseguidos, mas não estaremos desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Mas a pessoa só vai ser assim se ela tiver. Perseverando na fé. E quem vai estar nela? Cristo. Então, todos, irmãos, podem ser atribulados, podem ser perseguidos, podem ser abatidos. Mas aquele que está em Cristo, que tem essa iluminação do conhecimento, ele não vai ficar destruído. Ele vai ser abatido. Ele vai ficar lá. Senhor, me ajuda, me dá força, me protege, me ajuda, me socorre. E aí Deus vai o quê? Você não vai ser destruído. Foi só um abatimento. Isso aí. Mas Paulo, irmão, ele só passa a falar isso porque ele teve o quê? Ele experimentou na vida dele, né? Ele experimentou. Então ele falou de algo que ele viveu. Fui perseguido, fui atribulado, fui abatido, sofri tudo, né? Açoite, prisão, serpente, né? Mordeu, aconteceu de tudo. Apanhou, foi espoteado, pedra, pau, pá. Mesmo em meio a tudo isso, ele consegue escrever isso, ó. Fui atribulado, mas não fiquei angustiado. Ou seja, confiava no Deus que ele servia. Ficou perplexo. Irmãos, para Paulo escrever que ele ficou perplexo, porque a coisa foi bem. O que é ficar perplexo, né? Você não acreditar, assustar. Mas no incrédulo causa desânimo mesmo. Quando você fica perplexo com algo que aconteceu, né? Ainda mais Você algo que acaba você caindo não no esperava. desânimo. Por isso que diz perplexo, Mas não, não desanimado. ou seja, Pode até ficar, né, chocado, né? viu aqui? Opa, mas aí vem o Espírito Santo e não deixa, né, o renovo, e não deixa ficar desanimado. Então, irmãos, isso aí é para a gente ter esse 8 e 9, né, durante a semana. Lê bastante esses dois versículos, né? Tantas coisas que acontecem, tanta tribulação, tanta perplexidade, tanta perseguição, tanto abatimento. Mas vamos ler a continuidade do versículo, né? Sem angústia, sem desânimo, sem desamparo, porque o próprio Deus vai nos dar o amparo, vai nos dar o conforto, e não vamos ser destruídos, amém? Estamos fortes. Nunca seremos desamparados. Nunca seremos desamparados. Verdade. A gente precisa ser isso no nosso coração, irmãos. Em nenhum momento da sua carreira cristã você vai estar desamparado. Nenhum momento. Todo momento Deus vai estar contigo. Mesmo momento de abatimento, né? Você está abatido, que a sensação pode ser de derrota, mas Deus está te dando um amparo e diz para você, ó, você não está derrotado, não. E essa certeza que funciona, né, a gente? Né? Continuar. Que A erguer a cabeça e prosseguir, né? Lutando. estou desamparado. Porque não é fácil não, irmãos. Não é fácil ser cristão. Em nenhum momento a Bíblia diz que vai ser fácil. É luta, né? É guerra. É muito joelho no chão procurando a Deus, buscando a Deus. Que é luta diária. Porque o mundo, ele vai ao contrário daquilo que a gente segue, que a gente prega. E o cristão está na contramão do mundo. Com certeza, totalmente. Então a gente essa semana aprovou o casamento, né? Na França. Foi o 14º país a aprovar. E aí o que as pessoas fazem? Vão protestar porque a maioria ainda não concorda com essa prática. Aquele povo que está toda naquela congregação, todo mundo é de Porque a favor ou contra? Não, tem muitos simpatizantes, né? E aí, Quem tem, hein, rapaz? Quem fica preso, deve ter sido. o que acontece? Há esses protestos, só que o protesto cristão ele precisa ser diferente.
protesto pode ser com violência, o nosso protesto cristão. Ele não pode ser com violência, com pau, com quebra-quebra. Ele precisa ser com a palavra, com oração. Podemos fazer passeata? Oi? Com certeza. Por todos. Está chegando aqui, hein? Protestar, passeata? Vamos fazer, mas com a palavra. Com louvores, com oração, palavras de perdão, palavras de ordem, palavras de justiça, sim. Mas sem a violência, sem o quebra-quebra. Um exemplo aí foi infelizmente, né, o pastor Marco esse ano acabou sendo julgado como fora. E aí sempre vão falar isso. Força. 13 países já votaram isso. 13 países já votou esse negócio. Vários. E está chegando. Está chegando. Nossa parte é orar. A igreja ela precisa se resguardar e a lei dá essa abertura para a gente através do nosso estatuto. O estatuto da igreja, se o estatuto disser que a igreja não aprova e não vai fazer o casamento, a igreja não vai fazer. Mesmo que a lei lá fora diga que sim, porque o estatuto da igreja diz que não. Então a gente precisa também estar com esse resguardo. Muitas igrejas estão mudando, né? O novo Código Civil para a igreja precisa ser mudado o estatuto para que isso também não aconteça. Porque, irmãos, fim de tempo, uma hora vai acontecer. A gente vai orar, a gente luta, a gente não quer. Mas o momento, irmãos, o pastor Mendes sempre fala muito isso, né? O momento vai acontecer, vai chegar. Os finais de tempo vão chegar, o amor vai se esfriar, as pessoas vão pensar em si mesmo. A iniquidade, que é o pecado, né? É o cúmulo do pecado, a iniquidade vai ficar o quê? Maior. A iniquidade vai ficar grande, maior. Se eu posso falar isso, né? Deixa bem claro em Mateus 24, né? Tudo se acontecer. Pai contra filho, filho contra pai. Mas enquanto a gente conseguir, né, se resguardar como igreja, como diz, né, a gente vai respeitar a lei até o momento que não ferir a palavra de Deus. E a lei, essa lei fere, né? Os princípios cristãos e fere a palavra de Deus. Então a gente precisa estar aí atentos, resguardados. Fere a sociedade. A sociedade, irmão, por que eles não levam isso para um referendo público? Porque sabe que ainda hoje a sociedade vai votar contra. Nesse meio, teve uma campanha no Globo.com. Estava sim e não, se você era a favor ou não. Não sei se alguém fez votação. O não ganhou, 60 e poucos % contra 30 e pouco, 40% do sim. No Globo.com, por isso que eles não levam. Por que não levaram o referendo na França? Sabia que a maioria da população está na rua protestando contra. Aí vão lá os deputados, né, os ativistas, e ganham lá e não traz para o povo votar. Porque sabe que ainda o povo é contra, a família ainda é forte, né, no Brasil. Os evangélicos são homofóbicos, né? E os homossexuais são os mocinhos. Né? Eles sofrem e a gente que é o mal, né? O mal, o lobo mal. Nós somos o lobo mal e somos a vovozinha. Verdade. E se a gente for discutir, também dá para fazer um estudo sobre isso. Vamos lá, versículo 10 a 12, para a gente terminar. 10 a 12. Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em a nossa carne mortal. Amém. 12. De maneira que em nós opere a morte, mas em nós a vida. A vida, amém. Paulo, irmãos, novamente fala aqui de algo que ele experimentou, né? Que ele viveu. Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Ou seja, nós, irmãos cristãos, somos entregues à morte todos os dias. Como a irmã falou, porque nós vamos à contramão
do mundo. Nós vamos contra a ideologia do mundo. Aquilo que o mundo prega, nós falamos ao contrário. Então, por causa disso, as pessoas ficam com raivas, né? Isso é título de protestante. Protestantes. Protestando contra o que o mundo nos oferece. Que o mundo diz, os protestantes falamos contra, baseado na palavra de Deus. Então, Paulo está, à luz da palavra, Paulo está falando, olha, sempre trazemos por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, ou seja, no corpo todo. Paulo está falando, você está propício a isso, a ter a marca da morte de Cristo. E é interessante, irmãos, quando ele fala toda a parte, e algumas versões, se alguém tem aí, o morrer de Jesus. Tem algumas versões, o morrer de Jesus, alguém tem aí? No 11. E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus. Alguém tem morrer? O morrer de Jesus, em algumas versões. Pela causa? No 11? Pela causa do... Pode completar, pode ler para mim. Pela causa de Jesus. Interessante, irmão, que aqui no original, o morrer é algo profundo. Quando ele fala morrer aqui, é o estado final da morte. Que é o estado que a pessoa entra em... Isso, decomposição, putrefação do corpo. Aqui, o morrer é isso. É algo profundo. Então, Paulo está falando, eu vou com Cristo, e aí a versão fala a causa. Não, mas no final mesmo, ali da decomposição. Morreu tudo. Morreu tudo. É algo bem profundo. O cheiro já está desagradável. Então está falando, nós vamos com Cristo até esse final. Quem não pode estar até com o cérebro, mas já em decomposição, né? Está ali, vivo, mas já nesse estado. Irmãos, então é algo profundo que Paulo está falando aqui. O negócio está indo, tem que se manifestar na nossa carne. Então, a vida que ele vive, as bênçãos que ele tem de Cristo, ele também vive no sofrimento. Nessa mesma intensidade do sofrimento de Cristo lá na cruz, eu preciso ter no meu corpo. E isso precisa transparecer. Ele disse, eu acho que a referência que falou, falando esse texto aí, eu me lembro de Jó, né? Eu gosto de falar com Jó. Jó é não abrir mão da sua integridade com Deus, do seu amor e proteção com Deus, independente da circunstância. Então, o apóstolo Paulo está falando de uma coisa, independente da circunstância, do que acontece na vida dele, até baixar o pó, ele vai nessa mesma causa. Com certeza. Então, e aí a gente volta a falar, né? Se fala da bênção, se fala da prosperidade, não se fala dessa parte. Né? Você vai ganhar, você vai ser bem-sucedido, você vai ter felicidade. Você vai ser feliz da terra, leite e mel, e uva grande, né? Isso a bênção. Opa! Paulo chega aqui. E nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por causa de Jesus, por amor de Jesus. Ou seja, eu preciso ir às últimas consequências, o irmão lembrou de Jó, mas centrados em Cristo, confiantes em Cristo. É bem complicado o seu adepto. Agora, na hora de doutrinar, tem que passar isso aí que está difícil. Conquistar, eu tenho que entregar o quê? Pai, amor, prosperidade. Cair. Se quando a pessoa tem cair ali, aí você vai entregar, aí vai doutrinar o povo. Aí você vai entender o que é Jesus e por que ele morreu por você. Tá lindo. A gente precisa ter... Tem que doutrinar o povo. Eu não fui doutrinado. Não fui nem discipulado. Olha aí. Eu nunca fui, cara. Não fui discipulado. Mas por causa do testemunho. Testemunho, muita gente fala que tem uma vida bem sucedida porque tem Deus. Não tem uma vida mais ou menos, já não tem Deus. Então, testemunho, ele fala pela vida toda, a gente pode ser para Deus, tem um testemunho. Ser uma pessoa diferente, em qualquer lugar onde você passar. É interessante que fala isso, que quando eu passo a vivenciar isso, o que acontece? Está lá no versículo 11 também, na segunda parte. Vamos lá, o que acontece?
quando a morte de Jesus também faz parte da minha vida, eu passo a viver isso, a sofrer isso, o que vai acontecer na minha vida? A vida de Jesus vai se manifestar na nossa carne, né? Amém. Amém. Sabe quem vinculou uma vez a mim? Vinculou uma vez? Atualmente. Cheguei aqui de manhã. Não foi circular, Cheguei aqui, meu irmão de manhã, meu irmão na cidade de vaga, foi na cara. Mas essa morte seria tipo assim, renunciar à nossa vontade, para que a vontade do Senhor reine sobre nós. Porque foi isso que Cristo fez, ele renunciou o que ele queria para cumprir a vontade de Deus. toda a glória dele para estar aqui. É você. E as últimas consequências por amor a essa causa, a essa obra, né? Daqui, com o próprio texto, todo o texto é explicativo, né? Para que Deus seja glorificado, né? De coisas simples, né? Porque muitas das vezes a gente faz uma coisa grande. Eu estava lendo uma coisa do Max Lucado, falava assim, o cristão ele tem que dar exemplo o tempo todo, ele tem que se espelhar em Cristo. Por exemplo, você está dirigindo, está respeitando a lei de trânsito, está correndo, você vai esperar um policial para você dirigir. Não, Cristo já está ali, você respeita a lei por Cristo. Não vai esperar um policial para dirigir, a gente tem que ter essa consciência. Consciência cristã, né? Tem um livro, Filipenses, Os Seus Passos que Faria Jesus. Abra ele. É interessantíssimo. Então, os seus passos que faria Jesus, né? E o autor sempre vai fazer isso. Determinados fatos, você parar e o que Jesus faria agora? Né? Aquele momento de filme, né? Para tudo, você tem um momento de pensar, tudo congela, né? No seu arredor. E você pensa, o que Jesus faria agora? O que Jesus faria? A gente tem que estar o tempo todo, é isso aí, é viciando e procurando ter a mente mesmo, ter essa consciência cristã para que a luz de Cristo brilhe sempre. Né? Fraqueza de Paulo, desculpa, não continua. Porque na fraqueza de Paulo, Jesus fortalecer o cara bem mais de Jesus, né? Através da fraqueza de E Paulo. aí, dessa fraqueza, como todo mundo aqui está comentou, acho que eu nem quero Porque terminar. às vezes, olha, eu vou te falar uma coisa, em pequenas coisas. Esses dias eu estava no supermercado, aí veio uma moça que trabalhava no supermercado, estava parada com o meu carrinho, que não estava nem no meio do caminho, mas ela veio com o meu celular. Então, ela poderia ter pedido, dá licença, né, com o carrinho, para ela passar, porque eu não estava vendo, eu estava olhando os queijos. Aí ela veio, eu bateu no Sai pra lá. o carrinho veio bater tudo, assim, mas assim, foi assim, uma falta de educação muito grande, sabe? Na hora assim que eu olhei assim, né, cedo isso, a vontade era voltar na hora que deu assim, sabe? Devolver o carrinho. Voltar, É seu. sabe? Passar e Dá vontade. Ao mesmo tempo, o Espírito Santo me deu esse toque da luz de Cristo, que eu pensei que como cristã seria uma atitude coerente com aquilo que eu prego. Verdade. Então, é mortificar aquela vontade, o ímpeto do momento, né? Pedir a Deus misericórdia, perdão, porque pensou, né? E botar o rabinho entre as pernas e ter um comportamento coerente com aquilo que a gente prega, né? Que a gente precisa viver, né? E aí Não é entra- só falar, é viver. Aí entra na que a irmã falou ali, nas coisas simples, né? Simples, a gente tem que estar se policiando. Essa questão, quando Jesus dá outra face, muitas das vezes a gente, tomando essas atitudes, a gente dá outra face. Né? Você está no teu direito, Foi assim, você está no teu direito, mas você Coisas entende a outra simples, face. mas que podem... E aí vai gerar o quê? Que a gente leu aqui no versículo 12, né? 11. Vai gerar a vida de Jesus em mim, na minha carne, né? Essa minha atitude, esse meu momento de... na minha atitude, esse momento de raciocinar, né? De pensar, e ser cristão também é isso, né? Esse momento de raciocinar. Aconteceu lá em casa essa semana passada, meu filho fez uma besteira, de 15 anos, uma criança ainda. Minha esposa foi, deu estava dele. Aí quando eu cheguei do trabalho, ela me contou, eu peguei, como eu tinha feito, troquei minha roupa, a Paula me contou, fui caminhar, no caminho. E durante a minha caminhada toda, eu falando com Deus.
se eu subo com aquele ímpeto de ir lá e dar uns tapas também, porque ele estava errado, eles seriam dois massacrando. Inclusive, ela até falou, não vou deixar mais ele fazer nada dentro da igreja. Eu falei, está errado. Aí eu não concordo, bateu bem e tal, estava levando. Mas eu não concordo com você deixar ele fazer nada dentro da igreja. Porque o que o pastor Almeida faz? O que ele pega? Para a gente pegar essa pessoa que está errada, mostrar que está errado, para poder ele se consertar. Não a gente pegar e arrebentar. Quer dizer, se os dois estivessem pensando igual pela pancada, Ia ser UPA, né? Precisava, né? Era necessário. Mas também amava. Amava. Era difícil para ele. Era necessário. Mas amava também. Não, claro, obediência. Ele comenta ali o sofrimento, claro. Na questão humana, ele não queria viver. Calma, vamos fazer gabinete. Calma aí. Pra gente encerrar, só pra gente finalizar aqui. Irmão, rapidamente, nós temos que ter a sensibilidade e reconhecer também quando a gente erra, né? Com certeza. Está dando também o Deus desse mundo. Com certeza. De liberar o perdão e de pedir perdão também. Né? Para que o manifeste o nome de Cristo. É só porque a gente é cristão, achar somos cristãos. Não. Porque Às não, vezes não se cuida. a parte errada é nossa. Nas nossas orações, o espírito de mansidão. Para quando chegar nesses momentos, saber reconhecer que a gente está errado. E aí a gente entra no fruto do Espírito, né? A gente entra no fruto do Espírito. Agora, só para dar um recado, é uma aula do tio, quem tiver deixar escrito de casa depois de lá, não entregar em breve. Ele está em qual hospital? Dom Pedro. Até pra gente orar aí no final. Então, irmãos, pra gente terminar isso, semana que vem a gente continua. A gente parou no versículo 12. Semana que vem, o 13, a gente entra aí direto já no capítulo 5. O cara veio assim, aí eu parei. Você está certo, não. Você está certo, eu parei. Você não parou e vai ficar ali e você. Está me xingando para tudo pesado. E outra coisa, pra gente encerrar falando isso, a gente é vigiado o tempo todo. Sempre tem alguém, já reparou isso? Onde você vai, tem alguém. Outro dia eu tô em Caxias, tô com o Danube, aí, Felipe, dentro do ônibus. Felipe, Jesus. Um aluno meu lá do seminário, quando eu dava aula no seminário. Falei, Jesus do céu, eu tava com o pastor Carlos Elias, de Campo Grande. Aí ele contando, ele foi no Canadá, pegar um pastor brasileiro, assumiu uma igreja no Canadá. Ele foi no Canadá, tá ele na estação de trem, pastor Carlos Elias. O cara nem é do Rio, de São Paulo, conheceu ele, lendo o jornal Batista. Conheceu, reconheceu e pastor, lá no Canadá, pastor Carlos Elias. Então a gente precisa andar aí, porque sempre tem alguém pra gente, pro nosso testemunho, né? Então a gente precisa estar ligado aí. Então, irmãos, obrigado mais uma vez vocês terem vindo. Vamos orar, agradecer ao Senhor por essa noite. Semana que vem é feriado, mas a gente está aqui, dia do trabalhador, tirar uma folga, descanso durante o dia, vamos chegar aqui, tentar chegar às 19h30 em ponto, para a gente começar às 7h30 em ponto aqui. Semana que vem vou trazer um videozinho pequenininho, para a gente ter uma noção daquilo que Paulo está falando. Testemunho de alguns cristãos pelo mundo.
Então, coisa pequena, 10 minutinhos, 6 minutos, para a gente exemplificar aquilo que a gente está estudando. É isso hoje, né? Não tem aula na escola, mas tem aula aqui. Né? É o que ele está falando E hoje, hoje, né? daquilo que a gente está estudando, vai continuar na semana que vem. Então, eu vou trazer. Estou fazendo a próxima apostila, tá? Com os mapas bonitinhos, para a gente ter uma noção das viagens de Paulo, naquilo, onde ele estava quando escreveu 1 Coríntios, 2 Coríntios, todos os mapas, toda a sequência, para a gente ter essa noção aí. Então, uma apostilazinha para a gente aí de novo, tá bom? Pastor Bonfim, quer falar ou não? Só para informar que sábado nós estamos aí testando das mensageiras aqui da igreja. Nós temos que pegar uma banda de música na igreja. E na parte da tarde é um grupo de jovens adolescentes que estarão sob a liderança do Diácono Rogério, vão lá para Chapiró, aniversário do pastor da igreja, vão fazer os jovens da igreja e adolescentes. Amém. Então, continuar orando pelos irmãos, né, que estão acamados, enlutados, né, toda essa dificuldade, todo esse abatimento, né? É um momento de abatimento, mas a gente precisa estar junto para eles sentirem, né? Para não desanimarem, para não se sentirem destruídos. Aí faz a nossa parte, como irmãos, fazê-los, né, recordar através do Espírito Santo tudo aquilo que a gente estudou. Sair, né, da teoria para a prática do dia a dia como cristão. Então, vamos orar nesse momento, ficar em pé. Pará. Pedrinho está lá no Pará. Amém. E na semana passada eu pedi oração aqui, não foi? Pelo projeto. Graças a Deus, domingo foi votado na igreja lá, em Campo Grande. Foi aprovado. Tá, assim, unânime, todo mundo votou a favor. Já estão prontos. Muita gente chegou para apoiar a gente também, em conjunto com a igreja, a primeira igreja batista de Campo Grande. Então, já foi encaminhado lá, aprovado, já vão estar ajudando. Esse mês de maio a gente vai começar a divulgar. Pedi até aí num sábado, a gente vai começar, não sei se nesse sábado, vai vir um pessoal da junta dos radicais, Radical Ásia, né, que é a nova turma de radical, vai vir para me ajudar também. Mas quem quiser, eu vou marcar direitinho um sábado, a gente vai estar passeando por Campo Grande, indo nas pastelarias, naquelas lojinhas de 99, convidando. Eu estou fazendo os panfletos já, para a gente distribuir, para começar esse projeto já em junho. Então, os irmãos estejam orando já com a aprovação. Eles vão dar o espaço físico, que era o que a gente mais precisava, né? Eles estão dando todo o espaço, data show, microfone, a sala espaçosa, tem ar-condicionado. Graças a Deus por isso, para esse projeto caminhar. Então, orar pelos chineses também, de Campo Grande, todas as pessoas que estão aqui, os haitianos, né? Estão passando aqui pelo Brasil, nessa grande dificuldade que eles estão tendo, vindo aqui para o Brasil também. Alguém falou, Felipe? Não? Vamos orar então. Senhor, obrigado por essa noite, obrigado, Senhor, porque estamos na sua casa e por aquilo que aprendemos. Pela tua palavra, Senhor, que foi lida, que foi explanada. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus que nos ama. E é um Deus misericordioso, como o apóstolo Paulo falou aqui, na sua carta aos Coríntios. Abençoa-nos, Senhor, que possamos reconhecer isso. Que reconheçamos, Senhor, que nós somos um vaso de barro e que o Senhor é o tesouro que está em nós. Que o conhecimento da tua palavra é o tesouro. E que o Senhor é o que nós temos de mais importante e precioso na nossa vida. Que a nossa mensagem, que ao abrir da nossa boca, que ao andar, possamos testemunhar isso às pessoas. Que em todo o tempo, como foi falado pelos irmãos, nas coisas simples, possamos reconhecer que só o Senhor é o Deus das nossas vidas e possamos testemunhar e proclamar isso às pessoas. Deus abençoe, ó Pai, cada missionário da tua igreja, Paulo Roberto, a França, Pastor Barbosa Neto, Cristiano, Eliano. Pai, abençoe estas pessoas, dê saúde. Esteja com o diácono Edmar, Senhor, ali naquele leito. Esteja com ele, com a sua família, dando descanso, dando paz, dando, Senhor, força para enfrentar isso. Seja Deus com a Michele, com a família dela, ó Pai, com a perda, Senhor, da sua mãe. Abençoe a Deus aquela família, Pai. Dá, Senhor, eles o refrigério que só o Senhor pode dar nesse momento. Palavras talvez nossas sejam em vão, mas a tua palavra conforta, Senhor. A tua palavra assegura, a sua palavra dá conforto e o seu abraço, Senhor, não tem igual a de ninguém.
Deus, em nome de Jesus, esteja com os outros que também foram citados, o Alcino, ó Pai, esteja com teu servo, abençoando a ele, em nome de Jesus. O Fábio, Senhor, abençoa o Fábio da Andréia, em nome de Jesus. Cada pedido que foi feito aqui, o Pedro que viajou, que esteja bem lá, Senhor, no Pará, onde ele está, que possa ser bem sucedido, em nome de Jesus. Obrigado, ó Pai, por este dia, esteja conosco essa semana, todas as atividades, que o Senhor esteja à frente, seja sempre glorificado por nós, ó Pai. Em nome de Jesus, amém.